Senhor presidente, senhores deputados, senhores senadores, aqueles que nos acompanham ainda pela TV Câmara e pela TV Senado, nós estamos hoje, no mês de março, votando o orçamento, março de 2025, votando o orçamento que deveria ter sido votado em 2024. Isso demonstra, por um lado, desarticulação, de outro lado, desapreço à atividade legislativa e ao bom funcionamento das contas públicas no nosso país. Um governo que tem sérias dificuldades de fazer o que é de sua responsabilidade, que é, minimamente, dar tranquilidade do ponto de vista fiscal à sociedade brasileira. Isso começa, senhores, e eu sempre gosto de relembrar isso, porque, como professor, aprendi que a repetição traz o conhecimento. Isso começa com um pecado original, que é a PEC da transição. A PEC da transição, senhor presidente, permitiu que acrescêssemos ao orçamento da União quase 200 bilhões de reais sem a contrapartida de receitas suficientes para resolver este problema que foi causado pelo governo de transição do PT. E este pecado original nos levou para uma espécie de armadilha em que nós não conseguimos nos desvencilhar. Uma armadilha que fez com que os juros da dívida pública brasileira, que são regidos pelo Banco Central, estejam hoje a taxa Selic em 14,25% e com a perspectiva de chegarmos a 15 pontos percentuais até meados do mês de maio desse ano. E eu queria, antes de mais nada, fazer um exercício de aritmética simples com o plenário e com o povo brasileiro para vocês terem uma dimensão de como o PT prejudica o Brasil com medidas populistas e com medidas temerárias de uma fórmula que já foi repetida até a exaustão em tempos não muito distantes. E nós vimos o resultado. A supressão de quase 8 pontos percentuais do nosso produto interno bruto, o fechamento de centenas de milhares de empresas, desemprego, desalento e a necessidade de refundarmos o Estado brasileiro, que ocorreu com o impedimento da então presidente Dilma Rousseff. Imaginem, senhores, que o nosso PIB, nosso produto interno bruto, foi consolidado no final de 2024 em 11 trilhões e 700 bilhões. Vamos fazer um cálculo simples. Se nós crescemos 3,4%, nós estamos falando em algo como 400 bilhões de reais. Peço a atenção do nobre deputado Marcel Van Harten, que é bom em contas, e do deputado Kim Kataguiri, ambos bons em matemática e aritmética. Vejam esse cálculo simples. Esses 11,7 bilhões do crescimento do PIB nos dá 400 bilhões. Só que as políticas temerárias deste governo nos obrigaram a pagar 910 bilhões de reais de juros. Contabilize a menor para o povo brasileiro mais de 500 bilhões de reais. Isso se repetiu em 23. Então nós temos 1 trilhão de reais que o governo do PT, que o presidente Lula e os seus ministros já colocaram na conta das gerações futuras do povo brasileiro, 1 trilhão de reais. Vamos fazer um outro raciocínio. Se nós pagamos a uma taxa hoje de 14,25% e um preço médio aí de 10,5% a 11% de juros ao ano em função do perfil da dívida, e nós tínhamos em 2022, o relatório Focus apontando que se as políticas fiscais do governo do presidente Bolsonaro tivessem tido continuidade, uma taxa de juros de 7%, nós estamos falando de uma diferença de 7 para 14,25, nobre deputado Marcel Van Harten. Nós estamos falando de 500 bilhões de reais que nós estamos pagando a mais pela incúria, pelo desprezo às contas públicas, por um projeto de poder que despreza o país, que quer se perpetuar, inclusive, à custa de quebrar a nação brasileira mais uma vez.
E isso é grave, senhores presidentes. Isso é grave, senhores deputados e senadores. Nós estamos, na verdade, caminhando para um precipício que só vai ser corrigido se Deus e o povo permitir em 2026, com a volta do presidente Bolsonaro à presidência da República. São ações populistas que impactam nesse orçamento que vamos votar daqui a pouco. Eu vou dar alguns exemplos. Com a popularidade em baixa, está sendo anunciado no orçamento um acréscimo de 18 bilhões para o programa habitacional. Mas, pasmem, não é para os pobres que o PT fala que defende. Não, esses 18 bilhões é para uma faixa de 8 mil a 12 mil reais, para fazer com que a classe média tenha recursos subsidiados para adquirir imóveis. O desespero deste governo está subtraindo esses recursos do Fundo Social, que é o fundo de compensação do pré-sal, que não serve para essa destinação, com mais um drible que é dado dentro das contas públicas brasileiras. Mais um. São 18 bilhões. Aliás, o governo, quando criou o arcabouço fiscal, eu disse naquela oportunidade, não vai resistir um ano. Vou repetir, errei, dou a mão à palmatória, nobre senador Patrus Ananias. Dou a mão à palmatória. Não resistiu há 3 meses. O governo passou por cima do arcabouço 3 meses depois e passou 8 vezes depois. A regra fiscal criada por eles mesmos. Eles não respeitam nem o que fazem. Nós temos agora o governo anunciando que vai ter um superávit de 15 bilhões de reais. Olha que patuscada. Eles estão subestimando, por exemplo, a Previdência em quase 11 bilhões. Eles estão subestimando aqui o pé de meia, botaram 1 bilhão de reais, quando a previsão é se gastar 12 bilhões de reais. Nós temos uma questão aqui que é recorrente, e eu chamo a atenção dos senhores. Em 2023, por ocasião da elaboração do orçamento de 2024, o governo faz um cálculo, vejam, criminoso, para não dizer que é incompetente ou temerário, de querer arrecadar 52 bilhões de reais com o voto de qualidade do CARF. Você sabe quanto foi arrecadado? 300 milhões. Não foi 52, não foi 51, não foi 40, não foi 39. E aí vocês vão me dizer, e eu com isso? Isso significa que a previsão da Receita permitiu se alocar 52 bilhões de despesas dentro do orçamento da União, num drible evidente à boa-fé da sociedade brasileira representada pelo Parlamento. E essa situação é repetida agora. O governo estima 28 bilhões de reais de arrecadação do CARF. O que é que vai acontecer ao final do ano, quando essa previsão não for realizada? Ah, desculpe, foi sem querer. Sem querer, pergunte à sociedade brasileira o que está acontecendo. Pergunte às donas de casa, pergunte ao cidadão brasileiro se no final de 2022, com os recursos que dispunha, o seu poder de compra permitia comprar a mesma quantidade de alimentos que ele consegue comprar no final de 2024. É muito fácil ser populista, é muito fácil fazer uma administração temerária, é muito fácil ficar dizendo sim quando há a necessidade de ter austeridade e responsabilidade. Agora, quem paga o preço por isso é o povo brasileiro mais pobre, mais humilde, mais fragilizado economicamente, que eles dizem mentirosamente que defendem. Não, querem se utilizar como massa de manobra. E aí está o resultado. A inflação batendo nas nossas portas, o descontrole cambial, e nós escutamos o presidente Lula dizer que o povo não come dólar. É uma platitude, é uma ignorância econômica e é um desplante na forma como ele se comunica com a sociedade. Ou ele não sabe que o trigo, que faz parte da mesa do cidadão brasileiro, com o macarrão, com o pão, com o biscoito, com a bolacha, é comprado majoritariamente com dólar, que os insumos da nossa indústria, que os insumos dos serviços oferecidos pela sociedade brasileira são pagos em dólar, que é a moeda corrente do mundo inteiro. Se ele não sabe disso, eu me admiro, acho que sabe. E é mais um fake news que ele planta para a sociedade brasileira para desviar a atenção dos reais problemas que nós enfrentamos. Lamento que este parlamento não esteja repleto de senhores deputados e senhoras deputadas, de senhores senadores
e senhoras senadoras, para que nós possamos fazer a discussão da peça ou da legislação mais importante do parlamento e do legislativo deste país ou de qualquer outro país, que é justamente o orçamento público, que na hora que é aplicado, define quais são as prioridades que o país tem para os anos subsequentes ou para o ano subsequente. Vejam, senhores, eu não estou aqui como arauto de más notícias, mas fazendo o nosso papel de fiscal deste executivo, que infelizmente nós gostaríamos de estar enganados. Quero repetir, quero estar enganado, oxalá eu esteja enganado, mas infelizmente vai levar o Brasil para o mesmo precipício, para o mesmo buraco, porque repete as mesmas práticas que nos levaram ao desastre de 2015, 2016, com os mesmos personagens, da mesma forma, e este filme que nós já assistimos, infelizmente, nós sabemos o seu desfecho. Espero que tenhamos a maturidade de entender os problemas em que estamos imersos e possamos juntos trabalhar para resolver e ajustar as contas públicas do nosso país. Obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra para discutir a matéria a deputada Érica Cocai. Então, concedo a palavra ao senador Isalci Lucas.